Boa noite, amigos e amigas. Renato Leão falando no canal Vasco 68. Não esqueça do meu patrocinador, meu eterno patrocinador Origem Marketing para Eventos. E peço, gente, para vocês curtirem aí e para vocês acionarem o sininho de notificações. Cara, tinha tanta coisa para falar hoje de Vasco. Anteriormente o celular travou, tive que fazer uma nova gravação. Mas vamos lá. Se falando de Vasco, vamos falar de conquistas, né? Acabou mais ou menos já 20 minutos atrás, o Vasco conquistou, depois de ter conquistado o futsal na categoria adulto feminino, ganhou do São Gonçalo de 4-3, como eu já tinha falado aqui, ganhou também de virada do Olaria por 4-3 também no Sub-17, e agora ganha no futsal no Sub-20, a final contra a Portuguesa no ginásio Pedrão, lá de Teresópolis. Feliz com isso, feliz com a participação que o adulto vai ter a partir do ano que vem no Campeonato Brasileiro Oficial, feito pela CBF-S, Confederação Brasileira de Futsal, onde 20 times, sendo 10 camisas, disputarão o campeonato, os 2 grupos de 10, os 8 melhores de cada grupo se classificam depois para o mata-mata, oitavas, quartas, semifinal, com premiações que variam de 350 até 300 mil reais e com nenhum tipo de custo para os clubes. Muito legal, parabéns à Confederação e Campeonato Brasileiro esse que classificará para a Libertadores da América. E assim, gente, de Vasco eu vou falar, se for campeão, até de cuspe à distância. Gente, surgiu de novo. Hoje, o Vasco e a W Torre, como a Arena 360, como a dupla do mal lá da Zona Sul, Flamengo e Fluminense, foram habilitados a participar da licitação do Maracanã. Sinceramente, eu deixava para lá, com todo respeito, eu cagava pro Maracanã, deixa aquela porra com eles, deixa cair, porque o foco é em São Januário. Aí teve gente que falou besteira. Porra, o Pedrinho não faz nada com essa obra. Primeiro que, olha só, gente, o nome é potencial construtivo e tem que passar agora pela aprovação da Câmara de Vereadores. Depende dos políticos. E o Pedrinho nem assumiu. Então, porra, gente, não falem besteira. E o Pedrinho já está trabalhando há muito tempo. Ele começou a trabalhar antes mesmo dele ser eleito, tá? Como eu já falei aqui antes. Ele já começou a trabalhar antes de ser eleito. Falar em trabalho, parabéns aos funcionários do Vasco, que sempre seguraram a onda. Muitos iam trabalhar pedindo dinheiro emprestado, de passagem. E o gramado de São Januário está praticamente pronto, né? Está sendo reformado para o Campeonato Carioca esse, que provavelmente haverá partida sendo disputada em Belém. Gente, em Belém. São Januário está pequeno, tem que ser reformado, não podemos perder a característica de caldeirão de estádio e, pelo jeito, essa característica não vai ser perdida. O projeto lá atrás, desde um pouco antes da época do Campelo, é do arquiteto Sérgio Dias. Esse projeto, de repente, pode sofrer algumas adaptações, algumas mudanças pelo Pedrinho. E, bom, o importante é começar logo essa obra. Gente, ontem, numa festividade, numa homenagem feita pela revista Veja, o nosso grande guia, né, menino Borboletinha, ele ganhou o prêmio Carioquinha do ano. Parabéns ao menino guerreiro, menino de luta, menino que sofre sorrindo. Ele sofre sorrindo. E, gente, só para passar, eu estava falando ontem que o Vasco estava ganhando. O Vasco ganhou ontem da Unifacisa no basquete por 81-71 e já de antemão classificou para o Super 8. O que é o Super 8? O Super 8 é como a NBA fez nos Estados Unidos, né? Ela agora fez o mínimo campeonato por dentro. Eu até brinquei, disse que era a Copa do Brasil e tal, que o Lakers foi campeão. E agora o Super 8 aqui na primeira parte do campeonato, primeiro turno, os 8 melhores classificados fazem uma espécie de um torneio dentro do próprio campeonato. Você vê, primeiro ano desse rapaz aí, o Ortega, né, tal da Store, e apoiando o basquete fazendo bonito, por pontos, vem ganhos, né, tudo bem que tem mais jogos, o Vasco é o primeiro colocado. Então, parabéns ao basquete, parabéns ao Vasco, e parabéns a Mauro Galvão, que está fazendo hoje 62 anos. Gente, 62 anos. Parabéns ao nosso grande capitão ídolo, Mauro Geraldo Galvão. Outra notícia legal, a TIM está dando 3 milhões para o Vasco, acertou um contrato de 3 milhões, todo o dinheiro para a base do Vasco do ano que vem, e 1 milhão da Ambev para o futebol feminino, né?
Vamos ver se agora com a reconstrução do futebol feminino do Vasco, está sendo aos poucos, que porra, não façamos tão feio, né? Porque o Vasco andou tomando umas pancadas feias aí no futsal, mas também andou melhorando e bastante mesmo. Gente, eu tive vendo rapidinho, só queria comentar uma coisa, que o assunto que eu queria falar é outro, mas fiquei surpreso no Flávio Dias agora, ele apresentou o Osório, aí eu apertei 3 vezes para saber se a entrevista dele era de 1 ano atrás, ou de 2 anos, não, era de agora, falando, sim, do potencial construtivo e tal, né? Ele é um bom locutor, né? Político é foda, né? E fiquei surpreso, né? Ele não falou, não precisa falar, ele falou que o erro da SAF, enorme erro, né? Grande erro, foi ter colocado um cara que, além de não ser vascaíno e de não entender nada do Vasco, não gostava do Vasco, e esse cara foi o Luiz Melo. Então, graças a Deus, esse ser já não faz parte da gente, né? O Lúcio Barbosa, né, que o substituiu, o vascaíno, bota a camisa de Vasco, torcedor de arquibancada, ele até falou, gente, não estamos felizes, estamos aliviados. Mas eu estava feliz, sim, porque o Vasco escapou, pô, foi um sofrimento do cacete. Agora, gente, o principal assunto que eu queria falar para vocês, sem delongas, sem coisas maçantes. Olha, gente, o Gabriel Peck é uma pérola, é um diamante que ainda pode ser lapidado no Vasco em todos os sentidos. E agora, não estou falando do sentido de jogador. É lógico que o jogador sempre tem que melhorar. Todo mundo tem que melhorar na vida. Mas eu estou falando no aspecto marketing. Esse menino, ele tem um carisma muito grande. Muito grande. E eu vejo isso pelas crianças. Várias crianças. Menino que fez cartinha para Papai Noel pedindo que queria falar com o Peck, que queria que o Vasco subisse. Esse menino, Gabriel Peck, ele tem um semblante muito bom mesmo. Independente, porra, que ele é religioso, é mais um ponto positivo para ele. Eu tenho a minha fé, eu sou católico, ele é protestante, mas esse menino, ele tem que ser melhor aproveitado. Não é possível que as pessoas não estejam enxergando isso. Se ele tiver que ser vendido, que seja vendido, primeiro ponto, para fora. Ele tem que ser vendido para fora, porque ele já não vai perder a identificação com o Vasco se ele for vendido para fora. Se ele for vendido para aqui para dentro, fudeu. Para outro clube não dá. Então tem que usar a inteligência. Ou então, em vez de vendê-lo para fora, fazer um trabalho de marketing nesse menino, pelo menos mais 1 ano, aumentar o salário dele, porque esse garoto, ele atrai torcedor, gente. Chega a ser emocionante o carinho e o amor que as crianças têm com ele. E ele também retribui muito bem isso. Ele é um menino carismático. Não conheço ele, nunca falei com ele, nem por zap, por nada. Mas esse menino pode ser muito bem aproveitado na questão de construirmos novos torcedores. Construímos novos torcedores, sim. Porque um clube não é feito só de títulos, um clube é feito de ídolos. Tanto que nos últimos anos ganhamos muito pouco, mas mantivemos o Nenê, que as pessoas surpreendiam. Poxa, o Nenê não ganhou nada no Vasco, ganhou só um carioca. Mas o cara se identificou com o Vasco e a torcida se identificou com ele. O Peck é uma cria de São Januário. Para mim, é um jogador muito bom. É um jogador que roeu muito osso, é um jogador que subiu muito novinho, é um jogador que tomou muita pancada da imprensa, muita pancada da torcida. Mas lá dentro sabiam do valor dele. Ele pode tomar decisões erradas, mas quem não as toma na vida, ora porra. E eu acho sim, que se o Vasco mantê-lo, o Vasco vai conseguir angariar mais recursos sim, até como sócio-torcedor, arrebanhando mais torcedores, mais crianças. Tem que saber aproveitar isso. E não pensá-lo apenas como uma moeda de troca ou como um cifrão na cabeça. Porque se forem inteligentes, podem pensar sim como cifrão, mas conquistando mais torcedores, conquistando mais sócios torcedores. E se quiser ver como uma cifra, pode até vendê-lo por um preço maior. Mas, ponto pacífico. Ele não pode ser vendido para um time aqui do Brasil. Se quiser vendê-lo por 54 milhões, que é um ótimo dinheiro,
vende o Gabriel Peck para fora, porque a identificação com o Vasco desse menino é muito grande, está lá acho que desde 7 anos. E o carinho que esse menino ele dá e ele recebe principalmente das crianças, dos pequenininhos, é emocionante. Então não percamos isso. Não vamos fazer com o Peck como se faz com com objeto, uma roupa velha que joga fora. Se vocês são inteligentes, não pode ser só eu nesse planeta. Há gente no Vasco que manda, que deve ter percebido isso. Dê um pouco de voz à emoção, tire a razão de lado. Preste atenção. Repito, esse menino é uma joia que pode ser aproveitada tanto no campo quanto fora dele. Gente, era o que eu queria falar para vocês. Ontem o vídeo foi cortado porque não suportou o celular. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês. E que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus e todos os santos e anjos abençoem vossas famílias.